lá. Você já imaginou o segundo turno das eleições presidenciais com 3 candidatos em vez de 2? É o que propõe um projeto de emenda à Constituição em análise aqui na Câmara. Vamos entender melhor a proposta com seu autor, o deputado Mário Heringer, do PDT de Minas Gerais. Então, deputado, por que 3 finalistas, digamos assim, em vez de 2? Bem, Mariana, bom estar aqui com você de novo. A ideia de colocar três finalistas é exatamente para que a gente distenda essa polarização que existe hoje entre o bem e o mal, entre o preto e o branco, o feio e o bonito, a direita e a esquerda, onde o eleitor hoje está votando no menos pior e não no melhor. O eleitor na última eleição, por exemplo, votou no antipetismo. E aí o que se apresenta para a próxima eleição é uma eleição no antipetismo contra a eleição no antibolsonarismo. E isso não é por causa dessas duas situações específicas. É exatamente porque a gente precisa de voltar a votar no melhor e não no menos pior. Então, a ideia de colocar 3, o projeto é um projeto simples, simplório até, e que pode ser melhorado, que eu acho que seria os 3, desde que o terceiro tivesse até 10% dos votos, para não ter aquelas pessoas que estão lá embaixo, que pegaram uma carona. Tem um monte de coisas que pode ser feito. Mas isso ainda não está no papel. Não está no papel. E de propósito, eu tenho uma série de ideias a incorporar no projeto, mas a ideia de botar um projeto simples é que possibilite as outras pessoas, as pessoas que vão discutir esse projeto junto conosco, os outros deputados, de contribuírem para uma discussão mais clara e mais objetiva. Num determinado momento, a sociedade começa a discutir uma maneira de distensionar essas relações que estão tão acirradas a partir da comunicação em tempo real que as redes sociais colocaram. Então, quando a gente fez a proposta desses 3 candidatos, a gente objetivava exatamente isso: diminuir o antagonismo e levar o eleitor a votar no melhor e não no menos pior. Está tendo muito voto em branco e muito voto nulo. A última eleição foi uma eleição que houve recorde dessas pessoas que não votaram nem em um nem o outro. Exatamente. O senhor acha que com 3 isso diminuiria? Eu não tenho dúvida nenhuma que dos remédios para essa abstenção, para esse voto nulo, para esse voto branco, é exatamente a opção, a outra opção, a terceira opção ou a quarta opção, a opção. Porque as pessoas não estão se satisfazendo, porque tem as pessoas que não se satisfazem com nenhum dos dois. E o que sobra que vai votar é antagonista só, não é favorável a uma posição de crescimento. Nós estamos, se você pegar e fizer a conta de quantas pessoas se abstiveram, dos votos brancos, votos nulos e os votos da oposição do derrotado, você vai ver que quem foi eleito não foi eleito com 50% dos votos do Brasil. Nem perto. Nem perto. 30%. 30 e poucos por cento. Então, essa história de que 50% não é 50%. Então, nós precisamos de devolver a possibilidade do eleitor fazer uma escolha mais racional. Se tivéssemos aí só 2 partidos, 3 partidos, seria outra coisa. Mas no nosso pluripartidarismo, com essa quantidade de partido que tem aí, eu acho que é mais do que razoável que nós façamos uma escolha mais múltipla. Essa é uma ideia que o senhor tirou de algum país? Existe isso em algum país democrático? Na verdade, Mariana, ninguém fez ainda. Mas há uma discussão intensa já nos meios acadêmicos, nos meios filosóficos, na área social, discutindo a questão da eleição no processo democrático. E essa é uma questão que esse projeto tenta acertar. Já se discute a ponderação do voto. O que é isso? Ponderação de voto. É o eleitor não votar no seu candidato. Ele vota no seu candidato, no segundo menos que ele gostaria mais, no terceiro e no quarto. Com isso, os votos teriam um peso e na ponderação e na soma e peso desses votos, nasceria ali o presidente. Então, isso já se discute no mundo, porque hoje o voto não satisfaz a grande maioria. Ele é um voto de minoria. O que parece ser um voto de maioria, porque vai para o segundo turno onde 50% mais um resolve, você contando, nos países onde não há obrigatoriedade do voto, já não vai um monte de gente. A abstenção... A luta é para que as pessoas vão votar nos Estados Unidos, por exemplo. As pessoas precisam de participar do processo. E a ideia de fazer essa coisa com mais opção te possibilita deslocar, sair de casa. Eu não vou lá sair de casa para votar nisso ou naquele, mas quem sabe um terceiro.
Imagina você se alguma coisa tivesse acontecido em 2002. Eu estou te falando de 2002, que foi minha primeira eleição. Sobrou, ao final, Lula e José Serra. Talvez, quem sabe se naquela época o Garotinho, e aí não estou fazendo o juízo de valor de qualquer candidato, tivesse entrado na disputa, talvez o resultado pudesse ser diferente. Em 2006 não teve segundo turno, então o Lula deu um banho lá e acabou com o Alckmin logo no primeiro turno. Em 2010, a Dilma disputou com o Serra, mas a Marina ficou muito bem colocada com 20 e poucos %. Quem sabe se a Marina tivesse ido para um segundo turno, essa eleição não teria um resultado diferente. Não estou dizendo nem que a Marina ganhasse, mas talvez, quem sabe, ganhasse o Serra se o espírito de antipetismo ou anti-serrismo tivesse ali funcionando. Em 2014, a mesma coisa aconteceu com Dilma, Aécio e Marina de novo. Em 2018, que todo mundo sabe que é o mais recente, Bolsonaro, Haddad e Ciro. Talvez os resultados tivessem sido diferentes. Talvez nós estivéssemos vivendo um mundo diferente. Talvez as nossas escolhas não tivessem sido tão polarizadas entre a minha turma e a outra turma, o nós e o eles. E o Brasil precisa de acabar com isso. E na política mundial já se discute isso. Tá bom, vamos ver no que vai dar essa discussão. Porque é PEC, então é mais difícil de... Vamos lá, estamos terminando o tempo já, mas a gente discute mais para frente. Não, tá legal, foi muito bom estar aqui, eu tenho muito para falar disso e gostaria realmente de fazer com que esse debate permeasse a sociedade sem maniqueísmo e sem achar que eu estou fazendo isso porque eu quero privilegiar um candidato meu ou um terceiro candidato, nada disso. Eu estou querendo privilegiar a pacificação da política no Brasil. Tá bom, obrigada, deputado. Eu conversei com o deputado Mário Heringer, do PDT de Minas Gerais, sobre a proposta de emenda à Constituição de autoria dele, que prevê que 3 candidatos participem do segundo turno das eleições presidenciais. Eu sou Mariana Monteiro, até uma próxima edição do Palavra Aberta.